Ei, estamos ao vivo. Excelente estarmos por aqui, eu e você, escrevendo aqui o tema da conversa de hoje. É uma conversação sobre as contribuições da leitura para o autoconhecimento. Contribuições da leitura para o autoconhecimento. Esse tema, ele é bem intrigante. Primeira pergunta que vem, como que eu me conheço mais lendo outros? Lendo outras pessoas, lendo o que outras pessoas escreveram, né? Como que eu me conheço lendo outras pessoas? E nessa conversação de hoje tem uma convidada super especial, permaneça aqui conosco, eu já vou chamá-la, já vi que ela está aí na sala já. Seja bem-vindo, quem já entrou aí, a Fátima Rangel, a Ana, a Giovânia. Sejam todos bem-vindos. Iniciando mais essa conversa, mais essa conversação, que é muito mais uma proposta de ação do que apenas uma conversa. O Pinducho entrou aí, meu querido, meu ex-aluno, meu eterno aluno, amigo para sempre, amigo de alma, sobrinho querido. Sejam bem-vindos todos. Então, nessa conversa, falaremos eu e a minha convidada sobre as contribuições da leitura para o autoconhecimento. E a pergunta que eu fiz no início, quando alguns não tinham entrado ainda, é como assim que eu vou me conhecer mais lendo o que outras pessoas escrevem? É isso que a convidada de hoje contribuirá conosco, especialmente com a história de vida dela, que é uma história também muito bonita. Então permaneça aí. A ideia é justamente essa, é trocar um dedo de prosa sobre esse assunto. E é bem provável que no momento atual se esteja lendo mais, pelo menos se espera. As pessoas ficam mais em casa e é bem provável que elas estejam destinando um tempo maior para a leitura. E tomara que essa leitura seja algo assim realmente de crescimento, ok? Então a Ana entrou aí, a Mary, sejam bem-vindas todos, Fátima Rangel, os demais que eu já citei, permaneçam conosco, a conversa será rápida e garanto que será proveitosa. Então, no momento atual, é provável, pelo menos espera-se, que as pessoas leiam mais, que as crianças, adolescentes estando em casa também tenham esse incentivo para a leitura. E eu sempre gosto de dar uma história no começo de cada conversa. O que eu vou falar aqui vai ser bem resumido, vai ter outro momento para eu falar isso, mas eu trago a minha própria história, que eu lembro de eu já alfabetizada e lendo os jornais, que meu pai comprava para poder embalar os produtos lá na venda. Então, esse picotando aí, eu tô tirando aqui, pode ser um filtro. E aí eu tirei o filtro. Veja aí agora se melhora. Eu geralmente não uso filtro na conversação, mas hoje eu coloquei e agora eu tô aqui querendo tirar. Eu acho que tirou. Tirou sim o filtro. Pronto, vai de cara limpa mesmo. Acho que esse filtro aqui nas lives não rola. Me digam aí se melhorou agora o sinal, ok? Então, eu lembro de eu lendo jornal velho, depois de alfabetizada, que era o que meu pai comprava para embalar os produtos lá na venda dele. E de lá para cá é uma longa história de leitura, mas a ideia hoje é ouvir mais a convidada a respeito da história dela. Até porque eu e vocês teremos muitos outros momentos para falar disso. Então,
enquanto eu chamo a nossa convidada, você chama aí seus convidados. Entrou aí a dona Antônia Gomes. Antônia Gomes é uma querida, ela e o seu Vadu são amigos de alma. Dona Antônia é minha colega lá da Faculdade de Artes Visuais, lá em Minas Gerais. E enquanto isso, convida mais pessoas aí para essa conversa. Pode ser útil para mais pessoas. Manda aí esse convite. Olha aí, logo abaixo tem tem um local aí para você, esse aviãozinho ali. Clica nisso aí, chama mais gente para poder assistir, ok? Chama mais pessoas aí para assistir conosco essa conversa. Será breve e eu garanto que será bem interessante. Tudo bem? Enquanto eu chamo a convidada, você já pode começar escrevendo aí no chat de onde você me assiste. Fala aí o nome do município, o nome da cidade. Eliene, minha querida, seja bem-vinda. Então escreve aí o nome da cidade e o estado de onde você assiste nesse momento. E eu já adianto que eu falo de Goiânia, em Goiás. Conheço pessoalmente ou das telinhas aí da internet algumas pessoas que já estão na sala, então vão escrevendo aí de onde você nos assiste. Enquanto isso eu vou chamar a convidada, a Fátima Rangel, já disse ali que é de Canoa Quebrada. Eu adoro quando a Fátima está na sala que ela fala que é de Canoa Quebrada, porque eu lembro das minhas andanças por lá. A Zilma é de Natal, no Rio Grande do Norte. Quem mais aí? Quem mais assiste de onde? O Pius fala de Uberaba, Minas Gerais. Estou aguardando aí a Giovânia aceitar o convite para entrar na sala e nos honrar com a sua presença. Aê, moça! Boa noite! Sua linda! E esse sotaque aí maravilhoso? Vai dizendo aí. Como é que está, minha flor? Eu estou ótima, melhor agora falando com você. Obrigada. Somos colegas aí de grupo de escritores, né? Então, se Verdade, é apresente verdade. aí, minha linda. Fala aí quem é você, de onde que você fala. Olha que sorriso mais lindo, abrilhantou a sala. Assim, eu me chamo Giovânia, né? Giovânia Gomes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? É uma honra para mim participar aqui do seu espaço, dessa sua conversação, né? Eu observo que você é uma pessoa muito criativa e eu amo a sua criatividade, então quero agradecer desde já. E sou Giovânia, eu moro em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas hoje eu precisei fazer uma viagem de urgência, assim, para o Ceará, em Capuí, Ceará. Estou aqui com a minha família. Chegou um tio meu do Rio Grande do Sul, que fazia alguns anos que eu não o via, então eu precisei vir para cá e eu estou aqui improvisando um ambiente para que nós possamos conversar, não é, sobre livros, que é a minha paixão. Aham. E você gostaria de fazer alguma pergunta? Porque eu percebi que no início você falou sobre como os livros eles podem nos influenciar, nos autoconhecer, né? Aham. É isso? Sim. Então, eu posso dizer que os livros eles salvaram a minha vida, assim. Eu sou Aham. muito apaixonada por livros e Giovânia, segura a aí um minha, pouco, segura aí um pouco. Deixa eu só perguntar aqui para nossa sim. audiência como é que está o vídeo, porque alguém disse ali que teria travado. Me digam aí se vocês nos assistem, se está ouvindo bem aí o que a Estou Giovânia está assim. falando. Dá um sinal aí para nós, para a gente poder continuar daqui. Para mim tá ok aqui. Eu ouço bem a Eu estou vendo Giovânia e eu perfeitamente. também. Bom, então vamos continuar. Eles não falaram, imagino que estejam nos assistindo. É, Vamos lá. espero que esteja tudo bem aí. Você estava falando Então, sobre a sua experiência de leitura, né? Que os livros salvaram a sua vida. Conta aí como foi isso. isso. É,
desde criança, assim, que sempre gostei de ler, e o meu maior incentivo foi através da minha mãe, porque ela é empregada doméstica, mas ela sempre Aham, teve esse cuidado. Ela não teve, assim, não estudou o suficiente, né? Estudou até o oitavo ano primário, aham, enfim. Ela não fez nenhum ensino médio, mas ela sempre teve esse cuidado de colocar os filhos para estudar. sim. E eu sempre gostei de ler por conta do incentivo que ela me deu, né? No caso, eu comecei a ler revistas em quadrinhos. Ela Uau! muitas vezes não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, mas ela sempre que podia comprava uma revistinha em quadrinho. Então, foi assim que eu comecei, né, nesse mundo da leitura. E eu Aham, costumo dizer, até como uma forma de uma dica, né, para as pessoas que falam que não têm o hábito da leitura e que não gostam de ler, eu falo o seguinte: comece a ler sobre o que você gosta, né? Sobre qualquer coisa que você goste. Se você gosta de futebol, leia sobre futebol. Se você gosta de família, de assuntos relacionados à família, leia sobre família, porque tem, né? Tem uns aham, assuntos nesse sentido. Então, sim, foi assim que eu comecei, que eu iniciei nesse mundo da leitura, e foi a partir dos livros que eu comecei a me descobrir, né? sim. Porque depois das histórias em quadrinhos, eu passei a ler livros, literatura infanto-juvenil, né? E daqui a Uhum, pouco comecei a ler romances. Tem muita gente que não dá o devido valor, né, para romances, né, para histórias. Nem todo mundo que gosta de romance. sim. Porém, na minha concepção, toda leitura é válida. Toda leitura é válida, desde que você aproveite ela da melhor forma, porque assim, a gente começa com leituras prazerosas, né? Foi o meu caso. Eu lia Sim, muito por prazer. E daqui a pouco eu comecei a sentir necessidade de realmente de me conhecer, de conhecer coisas novas, de conhecer pessoas novas. Então, muitas vezes você está inserido em um círculo de amizade que as pessoas que estão à sua volta, elas não têm o hábito da leitura e que você quer conhecer coisas novas, mas elas não têm o que lhe oferecer nesse sentido de conhecimento. Você concorda sim. comigo? Sim, sim, E, exatamente. e quando você começa a ler, né, buscar novas experiências através da leitura, você vai conhecendo pessoas que têm valores parecidos com os seus, pessoas que têm as crenças parecidas com as suas. A, Sim, a, 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 o que você quer ouvir, você acaba ouvindo das pessoas que escreveram livros, né? sim, Então, sim. eu acho mágico a questão da leitura por conta disso. Aham. Se você quiser falar um pouco, porque eu falo muito, se deixar, Giovanni, eu tenho eu uma falo bastante. pergunta para você. Ah, antes da pergunta, Certo. a sua fala me veio uma lembrança que não vinha há muito tempo. Eu já anotei aqui, porque eu estou escrevendo também minha autobiografia. Quando você falou Show. da leitura dos quadrinhos lá, das revistas em quadrinhos, eu lembrei que eu fui leitora de fotonovela. Isso acho que você nem Olha que conheceu, a legal. não ser nos Não, museus. Olha, não, é não muito conheci. legal. A novela que se assiste à noite, na televisão, eu lia nas revistas de fotonovelas. E tive um colega que foi ator de fotonovela, ator mesmo, como estivesse encenando na televisão, um Ai, que senhor bacana. bem maduro, bem experiente, e muito legal mesmo. Olha, a Ana está falando aí que tem muito orgulho de ser sua amiga, que legal. Oh, obrigada, amiga. Xará, meu amigo Xará Giovanni aí, Então, obrigada, gente, por estarem ouvindo, né? É, exatamente. eu sempre falo que o meu melhor amigo é um livro. Então, Aham, eu estou sempre cercada de livros. Tanto é que os livros me trouxeram excelentes amizades, como é o seu sim. caso, né? Nós nos Gratidão. conhecemos, né? Nós nos Sim, conhecemos por conta dos livros. exatamente. E E continuamos em um grupo de escritores e leitores, né? isso. E aí o tempo foi passando, né? Você sabe quando você chega assim em um determinado momento da sua vida em que você lê, e poxa, o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou Aham, fazer com tanta leitura? Assim, eu acredito que a gente tem que repassar o nosso conhecimento sim. e
Em 2018, em 2005, eu vou voltar à história. Em 2005, eu conheci Lúcia Rocha, que é a minha mentora, e ela quem é a grande responsável, né, pela questão de eu estar inserida no mundo dos livros, mais uma vez, porque ela sempre me estimulou nesse sentido. E eu participei de uma oficina de jornalismo, que ela era a professora, né, lá. Aham, Só que aí a gente acabou meio que eu passei um tempo com ela, mas a gente acabou perdendo um pouco o contato. Mas aham, nunca o contato com os livros. Então, ela sempre sim. foi a minha mentora, mas mesmo à distância, não na oficina de jornalismo, mas no sentido de indicar livros. Olha, Giovanni, esse livro aqui é bom, esse livro vai lhe ajudar, esse Aham. livro de tal ator. Nas indicações de livros, eu sempre busquei ler o que ela indicou. Então, em 2018, nós tivemos a oportunidade de nos reencontrar em uma universidade de uma empresa, da qual fizemos parte, e lá o nosso contato aumentou. Poxa, a gente precisava ler muito livro de negócios e nós fomos trocando figurinha mais uma vez. Foi só intensificando, né? Foi só Aham. intensificando essa questão. Hoje E eu. aí. Ah, Oi, pode falar. não, pode Pode continuar. falar. E aí veio a ideia de nós começarmos o trabalho de escrita de livros, né? Então, quando eu falo que os livros me salvaram, foi por conta disso. Porque eu estava meio que, poxa, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer Giovânia, agora? Giovânia, segura aí nessa parte de escritora, porque para quem entrou agora que não ouviu ainda, a Giovânia, Sim, além de ser uma leitora inveterada, tem uma história linda na leitura, ela é também escritora. Então, segura aí um pouco para eu fazer um é comentário sim. seguinte. A dona Antônia falou que nos assiste de Minas Gerais, a Francis Teles entrou ali, sejam bem-vindas, a Deza. E entrou Oi, na sala Deise. agora há pouco, Giovanni, eu vi passando o nome dela aqui, uma mãe de uma autora, na verdade, de uma escritora sem Sim. saber. É a Vanessa e a filha dela, a Ana Luísa. Eu ainda Ah, que sonho legal. assim com um livro da Vanessa e da Ana Luísa, porque a Vanessa sempre publica ela chama de coisas da Ana Luísa. O que são as coisas da Ana Luísa? São histórias da filha dela, uma relação muito linda de mãe e filha, e a filha tem cada saída assim, tão engraçada, e a Vanessa escreve isso. E eu já chamei algumas vezes para transformar isso em livro, porque é um Olha material que bacana. riquíssimo. Eu acompanho há anos, desde o nascimento, e depois essa menina foi crescendo, e a Vanessa escrevendo as histórias da Ana Luísa. E que legal que ela entrou na sala, porque certamente enriqueceu aqui a nossa conversação. E, Com assim, antes de certeza. passar de volta aí para a Giovanni, para quem entrou agora, lembrando que nós estamos falando da importância da leitura no autoconhecimento. Então, agora, nessa Isso. segunda parte da fala da nossa convidada, ela vai entrar justamente nessa parte, assim, quando ela fala assim, eu me encontrei na leitura. Fala mais um pouco sobre isso aí, Giovanni, e depois você já entra na parte de escritora. Porque a Giovanni, ela não só ela escreve, como ela auxilia, ela mentora, auxilia os escritores. E assim, pessoal, eu estou num grupo Isso. muito privilegiado, de uma turma de Mossoró, e nós temos amigas em comum, no caso a Lúcia Rocha, que a Giovânia citou, e assim, é um grupo bem movimentado, um grupo de pessoas top, eu estou muito feliz por fazer parte, logo, logo teremos mais convidados de lá aqui, a Ana inclusive está aí na sala, eu já fiz o convite para a Ana honrar aqui com a presença. Então vai lá, Giovânia, conta mais aí a sua história com os livros, depois conta aí, estou curiosa para saber mais. Pronto. Oi, Então, Joelma, seja é, bem-vinda, Joelma. Vai lá, Sidneia. Joelma é a mãe dos meus sobrinhos, é a minha cunhada. Tudo bom, minha Flor? Então, é, o que eu posso dizer em relação a essa contribuição que os livros me deram, né, que a leitura trouxe para mim, para a minha vida, é que é impossível você começar a leitura de um livro e você sair dela do mesmo jeito. É impossível. Então, sempre você vai ter alguma contribuição, né? Às vezes você acha que é desnecessário até a leitura de um folhetinho, né? Um folhetinho que você pega, você acha, não vou ler não,
Mas até aquilo ali é importante, né? Para que você crie esse hábito da leitura e lhe ajuda muito. A leitura, ela mexe com a sua criatividade, ela mexe com a sua memória, ela é benéfica em todos os sentidos. Eu estou para ver alguém que diga assim, eu leio algo e não me faz bem. Giovânia, só fazer um comentário aí nessa parte da sua fala. Eu estou escrevendo alguns livros, dentre eles uma trilogia, livros de memórias de meus avós, de meus pais e minha autobiografia. E é tão interessante, cada livro que eu leio, e eu estou lendo vários de memórias, de autobiografia, inclusive sugeridos pela Lúcia Rocha, que você citou, a quem eu agradeço. Sim. E cada conversa, por exemplo, você falou dos gibis, eu lembrei das revistas de fotonovelas. Já anotei aqui para terminar aqui a conversa, eu já vou escrever para aproveitar enquanto veio. Então, assim, se eu leio uma história de uma biografia de alguém, independente de qual país seja, traduzido para o português, eu vejo ali partes da minha história. E assim, realmente não tem como sair diferente de uma leitura. E com você também, pelo visto, aconteceu algo assim. É isso? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala de memórias, né? Eu amo ler biografias porque lá a gente encontra, muitas vezes, histórias parecidas com as nossas, né? E aí a gente vai se identificando. E, por exemplo, se alguém errou na história, porque a gente encontra também as falhas, né? Se alguém errou, se cometeu algo que não faz sentido para você, você pensa logo, poxa, isso eu não vou fazer. Fiquei no escuro. Me auxiliar aqui e apago a luz. Mas é isso aí, tá improvisado. Então, e aí quando você vê que alguém falhou, você fala, não, eu não quero fazer isso. Isso não combina comigo, isso não faz sentido para mim. Você já ali já corrige um defeito que você poderia vir a ter, né? Ou não. Então, eu acredito que é muito importante nesse sentido, para você se conhecer nesse sentido. Eu posso considerar, Giovana, eu posso considerar então que esse aprender com possíveis falhas do outro seja uma revirada aí nesses meandros do autoconhecimento? Posso entender dessa forma na sua fala? Sim. Com certeza, tanto as falhas como os acertos, sim, sabe? Sim. Você vê muita gente que, poxa, eu gosto particularmente de ler biografias de empresários, pessoas que começaram do nada, né? E com grande dificuldade são grandes homens ou mulheres bem-sucedidos que fizeram sua história, que marcaram a história da sua família. Então, é um aprendizado riquíssimo, que muitas vezes você não teria a condição de conversar pessoalmente com aquela pessoa, mas porque ela deixou registrada a memória dela em um livro, você tem a possibilidade de conhecê-la. Isso é fantástico. Sim. Não tem dinheiro no mundo que pague essa experiência. Você concorda? Então, sim, assim, sim. São experiências que, infelizmente, no nosso país, muitas pessoas não valorizam. Né? Eu fico triste quando eu sei de pessoas que não gostam de ler, que não cultivam o hábito da leitura, porque ela quem está perdendo. É como eu falei no início, você não perde nada em ler, nada. Eu não vejo nenhum malefício quando você cria o hábito da leitura, nenhum. Uhum. Quando você cria esse hábito, só tem benefício, até a sua idade, até a sua velhice. Só Sim. tem benefício. Uhum. Então, quando você fala sobre as memórias registradas, eu vou lhe parabenizar, porque não é todo mundo que faz isso pela família. Então, certamente você já está deixando o seu legado, porque você está deixando registrada a memória da sua família. Para quem vier posteriormente, ter a possibilidade de conhecer detalhes. A escrita, ela é mágica nesse sentido, porque ela traz detalhes de coisas que você não viveu, que você Giovânia, não teve a oportunidade de ver. E também de reescrever. Vi que a Vera Lúcia entrou aí, seja bem-vinda, Vera. Mais uma de Minas Gerais nos assistindo, mais precisamente de Chapada Gaúcha. Conta aí para nós, Vera, se você está na Chapada ou está em outro lugar, porque a Giovânia estaria em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e está no Ceará. Qual é a cidade que você está aí, Giovânia? Eu estou em Capuí. Capuí. Ok. Então, esse mundo da leitura, ele é um mundo, assim,
eu diria que é sem fim, não tem por onde encerrar, né? Não tem por onde parar, é um caminho sem volta. Que, na verdade, o Isso. caminho do autoconhecimento, a Vera está confirmando que está na Chapada, o caminho do autoconhecimento também é um caminho sem volta, né? Não tem Exatamente. como querer voltar, porque aí não dá mais. E hoje está muito mais fácil de ler do que antes. Eu acabei de falar, mas no início, ali, para quem chegou depois, eu vou repetir que eu comecei a ler jornal velho, porque o meu pai comprava para embrulhar sabão lá na venda, quando eu tinha o quê? 7, 8 anos. E ali começou uma história, uma relação muito forte com a leitura. Atualmente eu estou na fase de os meus livros, eles estão muito digitais. Eu tenho e-readers que eu viajo ali com um aparelhinho pequeno e levo uma biblioteca junto. Ainda tenho É. livros físicos e comprei vários recentemente por conta das biografias. E assim, realmente o livro transforma, né? E eu volto agora para a Giovanna para ela continuar, inclusive citando livros, assim, se você tiver algum aí que te marcou e você queira citar, fique à vontade, Giovanni. Olhe, pode até parecer puxando sardinha, mas não é. Um dos livros mais incríveis que eu já li, é o meu preferido, é um livro de Lúcia, por incrível que pareça, porque Catadora de Sonhos é o livro que conta a história de uma mulher que ela tinha condição de viver bem, né? Na verdade, ela viveu bem, e aí ela acabou indo parar nas ruas. Esse livro mexeu muito comigo, porque essa mulher ela é viva, eu tive a oportunidade de conhecê-la, de abraçá-la. E ela, Deus teve misericórdia da vida dela, ela deu a volta por cima, ela conseguiu ter uma vida boa e hoje ela transforma a vida de outras pessoas, porque ela tem uma ONG, uma das maiores ONGs do Brasil, fica lá em São Paulo, né, lá no Aham. Castelinho, que é Maria Eulina, quem quiser procurar aí no YouTube, no Google, pode dar um Google que vocês vão descobrir um pouco mais sobre a história de Maria Eulina. E o livro, ele traz detalhes que foi subhumano. Oi, voltou. Tudo bem? Tá sem voz agora. Tá me ouvindo? Ficou sem fala. Vocês estão ouvindo? Eu não estou ouvindo, Fátima, você. Não dá para ouvi-los. Não dá para ouvir. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu não lhe ouço. Estão ouvindo, né? Eu não lhe ouço. Enfim, eu vou continuar porque o pessoal tá falando que me escuta, mas não escuta a Fátima. Fátima está sem áudio, não é isso? Foi, o de Fátima parou. Então, eu vou continuar aqui e vou ver se consegue, se ela consegue voltar. A história de Maria Eulina, ela é uma história fantástica, porque, como eu falei, eu tive a oportunidade de conhecê-la e de abraçá-la, não é? Então, aquela história, a história Catadora de Sonhos, foi um livro que mexeu bastante comigo. Às vezes nós não temos ideia do que uma pessoa na situação de rua, na condição de rua, do que ela passa. E ao ler o livro, a gente lê detalhes da história dela. Então, esse foi um livro, sim, que marcou a minha vida. E eu super indico para quem tem interesse de entender um pouco mais, né? É um livro da gente. Então, diante de mexeram comigo, esse foi o mais importante, sim. Eu gostaria muito que Fátima voltasse, eu não ouço de jeito nenhum.
Não, infelizmente. Quer sair, voltar de novo? Certo. É, então, assim, como ela está pedindo para eu continuar, eu vou continuar aqui, certo, pessoal? É, os livros, eles mudaram a minha vida nesse sentido, né? Porque eu me descobri como pessoa. Eu estou em busca de aprendizados constantes, eu estou em busca de ser uma pessoa melhor. Então, eu acredito que o autoconhecimento, né, na leitura de um livro, ele nos basta para isso, para que a gente se conheça e para que nós nos tornemos pessoas melhores, certo? O pessoal está pedindo, Fátima, para a gente sair e voltar de novo. Vamos sair, eu vou escrever aqui, só um minutinho.